Parte 2, capítulo 22, onde se dá conta da grande aventura da cova de Montesinos que fica no coração de La Mancha, e a que deu feliz desfecho o valoroso Dom Quixote. Grandes e muitos foram os agrados de que os desposados cercaram Dom Quixote em gratidão pelas demonstrações que dera em defesa de sua causa, e, a par da valentia, estimaram seu bom senso, tendo-o por um Cide nas armas e um Cícero na eloquência. 3 dias se refocilou o bom Sancho à custa dos noivos, dos quais se soube não ter havido combinação prévia com a formosa Quitéria quanto ao fingido ferimento, não passando tudo de um ardil de Basílio, que esperava dele o sucesso que de fato teve. É bem verdade que ele confessou ter comunicado seu pensamento a alguns amigos, para que, na ocasião precisa, favorecessem seu intento e lhe abonassem o embuste. Não se pode nem se deve dar o nome de embuste, disse Dom Quixote, aos que têm em mira virtuosos fins. E acrescentou que o de se casarem os enamorados é fim da mais alta excelência, advertindo que o maior adversário do amor é a fome e a contínua necessidade, porque o amor é toda alegria, regozijo e contentamento, mormente quando quem ama está de posse da coisa amada, contra quem são inimigas figadais e declaradas a precisão e a pobreza. Tudo isso dizia com a intenção de que o senhor Basílio deixasse de se exercitar em suas sabidas habilidades, pois estas, embora lhe dessem fama, não lhe dariam dinheiro, e que tratasse de granjear bens por meios lícitos e industriosos, que nunca faltam aos prudentes e aplicados. Pobre honrado, se é que pode ser honrado o pobre, corre perigo se tiver mulher formosa, pois, se lhe a tomam, tiram-lhe e matam-lhe a honra. A mulher formosa e honrada, cujo marido é pobre, merece ser coroada de louros e palmas de vitória e triunfo. A formosura, por si só, atrai os desejos de quantos a olham e conhecem, e, como a isca atraente, sobre ela se abatem as águias reais e as aves das montanhas. Mas, se a tal formosura se juntarem a necessidade e a escassez, também contra ela investirão os corvos, os milhafres e as demais aves de rapina. Aquela que se mantiver firme contra tantas e tais investidas, bem merecerá ser chamada de coroa de louros de seu marido. Olha, sensato Basílio, continuou Dom Quixote, disse não sei qual sábio que não havia em todo o mundo senão uma única boa mulher, e aconselhava cada um a pensar e acreditar que tal mulher fosse a sua própria, pois assim viveria contente. Não sou casado, nem até agora me veio a ideia de o ser. Não obstante, atrever-me-ia a dar conselhos a quem mo solicitasse sobre como deveria procurar a mulher com quem se quisesse casar. Em primeiro lugar, aconselhá-lo-ia a levar em conta mais a fama que a fazenda, porque a boa mulher não alcança a boa fama somente com o fato de ser boa, mas com o de parecer que o é, pois muito mais dano causam à honra das mulheres as desenvolturas e liberdades em público que as maldades em segredo. Se trazes boa mulher para a tua casa, fácil coisa será conservá-la e até mesmo aprimorá-la naquela bondade. Mas se trazes uma mulher má, trabalho terás em emendá-la, pois não é fácil coisa passar de um a outro extremo. Não digo que seja impossível, mas tenho-o por muito difícil. Sancho, que ouviu tudo isso, disse de si para si: este meu amo, quando sou eu quem fala coisas de miolo e substância, costuma dizer que eu poderia tomar um púlpito nas mãos e sair por este mundo afora pregando lindezas. Pois dele eu digo que, quando começa a desfiar sentenças e a distribuir conselhos, não só pode tomar um púlpito nas mãos, mas 2 em cada dedo, e sair por essas praças a encher cada boca com o que a pode regalar. O diabo que carregue um tal cavaleiro andante com tantas coisas sabe. Pensava eu cá comigo que ele só podia entender de assuntos tocantes às suas cavalarias, mas vejo não haver coisa em que não toque e deixe de enfiar sua colher. Enquanto pensava nessas coisas, ia Sancho murmurando. Entreouviu o seu amo e lhe perguntou:
Que murmura, Sancho? Não estou dizendo nada, nem murmurando contra ninguém, respondeu Sancho. Só estava dizendo comigo mesmo que gostaria de ter ouvido o que vossa mercê acabou de dizer antes de me haver casado. Talvez agora pudesse eu dizer: o boi solto lambe-se todo. Tão má é a tua Teresa, Sancho? Perguntou Don Quixote. Não é muito má, respondeu Sancho, mas não é muito boa. Pelo menos, não é tão boa quanto eu quisera. Fazes mal, Sancho, disse Don Quixote, em falar mal de tua mulher, que acima de tudo é a mãe de teus filhos. Nada ficamos devendo um ao outro, respondeu Sancho, pois também ela fala mal de mim quando lhe dá na telha, especialmente quando está com ciúmes, que aí só mesmo Satanás para aguentá-la. Por fim, 3 dias estiveram com os noivos, durante os quais foram tratados e servidos como se fossem membros da realeza. Pediu Don Quixote ao licenciado espadachim que lhe conseguisse um guia capaz de levá-lo à cova de Montesinos, pois tinha grande desejo de entrar no seu interior e contemplar com os próprios olhos se eram ou não verdadeiras as maravilhas que dela se diziam por todas aquelas redondezas. O licenciado respondeu que iria conseguir-lhe um primo seu, muito estudioso e dado a ler livros de cavalaria, o qual, com enorme satisfação, poderia levá-lo à entrada da cova e ainda mostrar-lhe as lagoas de Ruidera, também famosas em toda a La Mancha, bem como em toda a Espanha. Disse-lhe que com ele teria gostoso entretenimento, por ser jovem que sabia compor livros para imprimir e para dedicá-los aos príncipes. Afinal, veio o tal primo, montado numa jumenta prenhe, cuja albarda era recoberta por uma garrida manta de serapilheira. Selou Sancho a Rocinante, aparelhou o russo, recheou os alforjes, que foram acompanhados pelos do primo, igualmente bem providos, e encomendando-se a Deus e despedindo-se de todos, puseram-se a caminho, tomando o rumo da famosa cova de Montesinos. No caminho, perguntou Don Quixote ao primo qual o gênero e qualidade de seus exercícios, profissão e estudos, ao que ele respondeu que sua profissão era humanista, seus exercícios e estudos, compor livros para dar a estampa, todos de grande proveito e não menor entretenimento para a República. Um se intitulava O Livro das Librés, e nele descrevia 703 librés com suas cores, motes e cifras, das quais os cavalheiros cortesãos poderiam tirar e tomar as que quisessem, por ocasião de festas e de comemorações, sem precisar de mendigá-las de ninguém, nem tendo de dar tratos à bola, como se diz, para inventá-las de acordo com seus desejos e intenções. Porque dou ao ciumento, ao desdenhado, ao olvidado e ao ausente, as que lhes convém e lhes caem mais justas do que pecadoras. Outro livro tenho também. Aqui darei o título de Metamorfoses, ou O Ovídio Espanhol. De invenção nova e rara, porque nele, imitando Ovídio, no burlesco, conta a história da Giralda da Sevilha, do Anjo da Madalena, do Canal de Vecinguera, de Córvoda, dos touros de Guisando, da Sierra Morena, das fontes de Leganitos e Lavapés, em Madrid, não me esquecendo das do Piolho, do Cano Dourado e da Priora. Tudo isso com suas alegorias, metáforas e translações, de modo que alegram, despertam interesse e ensinam, tudo ao mesmo tempo. Outro livro tenho lido, intitulado Suplemento a Virgílio Polídoro, que trata da invenção das coisas e é de grande erudição e estudo, porquanto as coisas de grande substância que Polídoro deixou de dizer averiguo-as eu e declaro-as em gentil estilo. Esqueceu-se Virgílio de declarar-nos quem foi o primeiro no mundo a sofrer de catarro e o primeiro que usou unguento para curar-se do morbo gálico. E eu declaro ao pé da letra, baseado em mais de 25 autores, para que veja vossa mercê se não trabalhei bem e se tal livro não há de ser útil a todo o mundo. Sancho, que estivera muito atento à fala do primo, disse-lhe: Diga-me, senhor, e que Deus o favoreça na impressão de seus livros, poderia dizer-me, e claro que poderá, já que sabe tudo, quem foi o primeiro que coçou a cabeça, pois tenho para mim que deve ter sido nosso pai Adão? Sim, deve ter sido, respondeu o primo.
Porque Adão, sem a menor dúvida, teve cabeça e cabelos. Em vista disso, e sendo ele o primeiro homem do mundo, alguma vez haveria de coçar-se. É o que acho, respondeu Sancho. Mas diga-me agora, quem deu ao mundo a primeira cambalhota? Em verdade, irmão, respondeu o primo, não saberei responder por ora, enquanto não tiver estudado. Hei de estudá-lo quando voltar aonde tenho os meus livros, e satisfarei tua curiosidade quando outra vez nos virmos, já que esta não há de ser a última. Pois olhe, senhor, replicou Sancho, não tome esse trabalho, pois agora mesmo acabo de atinar com a resposta do que perguntei. Saiba que o primeiro a dar cambalhotas foi Lúcifer, quando o lançaram ou arrojaram do céu, porque veio caindo aos trombolhões até os abismos. Tem razão, amigo, disse o primo, mas Dom Quixote disse: essa pergunta e essa resposta não são tuas, Sancho, de alguém as ouviste. Cale-se, senhor, replicou Sancho, a boa fé que se começo a perguntar e responder, não acabarei agora até amanhã. Sim, pois para perguntar asneiras e responder disparates, não tenho necessidade de andar buscando a ajuda de vizinhos. Mas disseste, Sancho, que o que sabes, disse Dom Quixote, pois há alguns que se cansam em saber e averiguar coisas que, depois de sabidas e averiguadas, não valem um ardide para o entendimento ou a memória. Nestas e noutras agradáveis conversações passaram aquele dia e, à noite, albergaram-se numa pequena aldeia, onde o primo disse a Dom Quixote que dali à cova de Montesinos não havia mais que 2 léguas, e que, se estava determinado a entrar nela, era mister prover-se de cordas para amarrar-se e deixar que o baixassem dentro de suas profundezas. Dom Quixote disse, mesmo que chegasse ao abismo, haveria de ver onde ele terminava. Assim, compraram quase 100 braças de corda e no dia seguinte, às 2 da tarde, chegaram à cova, cuja boca é espaçosa e ampla, mas cheia de espinheiros, urzes, sarças e tojos, tão espessos e intricados que de todo o encobrem e vedam. Ao vê-la, apearam-se o primo, Sancho e Dom Quixote, que pelos 2 foi logo fortissimamente amarrado com as cordas, e enquanto o atavam e cingiam, disse-lhe Sancho: veja vossa mercê o que faz, meu senhor. Não se queira sepultar em vida, nem se meta onde vai ficar parecendo garrafa que se deixa em algum poço para esfriar. Sim, pois a vossa mercê não toca nem compete ser o investigador desta cova, que deve ser pior do que masmorra. Amarra e cala-te, ordenou Dom Quixote. Empresa tal como esta, Sancho amigo, para mim estava guardada. Disse então o guia, suplico a vossa mercê, senhor Dom Quixote, que olhe bem e especule com 100 olhos o que existe aí dentro. Talvez haja coisas que eu possa pôr em meu livro sobre as transformações. O pandeiro está em mãos que bem o saberão tocar, respondeu Sancho Pança. Dito isso, e acabada a amarração de Dom Quixote, que não foi feita sobre o arnês, mas sobre o gibão, Dom Quixote falou: inadvertidos fomos em não nos havermos provido de um pequeno cencerro para amarrá-lo em mim com esta mesma corda, e cujo tilintar anunciaria que eu ainda descia e estava vivo. Porém, como isso agora já não é possível, entrego-me à mão de Deus, que me guie. E logo se pôs de joelhos e fez uma oração em voz baixa ao céu, pedindo a Deus que o ajudasse e lhe desse bom termo naquela que parecia ser uma perigosa e nova aventura. Logo em seguida, disse em voz alta: ó Senhora de minhas ações e movimentos, claríssima e sem par Dulcinea del Toboso, se é possível que cheguem a teus ouvidos os rogos e súplicas deste teu venturoso amante, por tua inaudita beleza te imploro que os escutes, pois apenas visam arrogar-te que não me negues teu favor e amparo, agora que tanto deles hei mister. Vou despenhar-me, enfiar-me e engolfar-me no abismo que aqui se me apresenta. Só para que saiba o mundo que, se tu me favoreces, não haverá impossível a que eu não acometa e ponha termo.
Dizendo isto, acercou-se da cova e viu não lhe ser possível mover-se nem abrir caminho para a entrada, senão à força de braços e cutiladas. Sim, lançando mão da espada, começou a derrubar e a cortar aquele matagal que se achava na boca da caverna, da qual, ante o ruído e o estrondo, saiu uma infinidade de corvos e gralhas, tão intempestivamente que deram com Don Quixote em terra. Fora ele tão supersticioso como era cristão e católico, e teria isso por mau agouro, desistindo de encerrar-se em semelhante furna. Por fim, levantou-se e, vendo que não saíam mais corvos nem outras aves noturnas ou morcegos, que entre os corvos haviam saído, deixou-se Don Quixote baixar ao fundo da espantosa caverna, com Sancho e o primo descendo a corda. Ao entrar, lançou-lhe Sancho sua bênção, fazendo sobre ele 1000 cruzes e dizendo: Que te guie, Deus, e também a Penha de França, junto com a Trindade da Gaeta. Ó flor, nata e espuma dos cavaleiros andantes. Aí desces, mais valente do mundo. Coração de aço, braços de bronze, que te guie Deus, digo outra vez, e te devolva livre, são e desembaraçado à luz desta vida, que deixas para te enterrares nessa escuridão que procuras. Quase as mesmas preces e invocações fez o primo. Ia Don Quixote gritando para que lhe dessem corda e mais corda, e eles a davam pouco a pouco. E quando os gritos, que a furna tornava surdos e cavos, deixaram de se ouvir, já haviam baixado a 100 braças de corda, e foram de parecer que deviam trazer Don Quixote de volta à superfície, uma vez que mais corda não lhe poderiam dar. Apesar disso, detiveram-se cerca de meia hora e, ao fim desse tempo, tornaram a recolher a corda com muita facilidade e sem peso algum, o que os levou a imaginar que Don Quixote ficara lá dentro. Crendo-o assim, pôs-se Sancho a chorar amargamente e a puxar a corda com muita pressa, para desenganar-se, chegando, porém, pelo que calcularam, a pouco além das 80 braças, sentiram peso, com que se alegraram em extremo. Por fim, as 10 braças viram distintamente Don Quixote, a quem Sancho se dirigiu em voz alta, dizendo: Seja vossa mercê muito bem voltado, meu senhor, pois já pensávamos que tivesse ficado lá para a semente. Don Quixote, porém, não respondia palavra. Tirando-o de todo, viram que estava de olhos cerrados, com mostras de achar-se adormecido. Estenderam-no no chão e o desataram. Para ele, nem com isso despertou. Porém, tanto o viraram e desviraram, mexeram e sacudiram que, ao fim de algum tempo, voltou a si, espreguiçando-se como que se acordasse de grave e profundo sono. E, olhando como que espantado para um lado e para outro, disse: Perdoe-vos, Deus, amigos, que me tiraste da mais saborosa e agradável vista e experiência que este humano algum já viu e viveu. Com efeito, agora acabo de conhecer que todos os prazeres desta vida passam como sombras e sonhos, ou se estiolam como a flor do campo. Ó desditoso Montesinos, ó malferido Dorandarte, ó desventurada Balerma, ó choroso Guadiana, e vós outras, infelizes, filhas de Ruidera, que em vossas águas mostrais as que choraram vossos formosos olhos. O primo e Sancho escutavam as palavras de Don Quixote, que as proferia como se com imensa dor as arrancasse das entranhas. Suplicaram-lhe que explicasse o significado de tudo aquilo e lhes contasse o que havia visto naquele inferno. De inferno o chamais? Perguntou Don Quixote. Pois não o chameis assim, que o não merece, como ireis ver. Pediu que lhe dessem algo de comer, pois estava com enorme fome. Estenderam a sarapilheira do primo sobre a verde relva, acudiram à despensa de seus alforjes e, sentados os três, bem dispostos e em boa harmonia, merendaram e cearam, tudo ao mesmo tempo. Levantada a sarapilheira, disse Don Quixote de la Mancha: Ninguém se levante, e escutai-me, filhos, com toda a atenção.